Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quinto dia do nosso desafio e devocional. Já vou começar com uma oração para convidar o Espírito Santo para fazer parte do nosso dia. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por mais um dia de alegria, por mais um dia de bênção, Senhor. Pai, eu peço que nessa manhã o Senhor manda o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, com muito amor, com muita alegria. Pai, que hoje o Senhor possa nos trazer clareza de propósito, clareza dos seus caminhos, dos seus direcionamentos, Senhor. Que o Senhor possa afastar tudo aquilo que tem nos paralisado, que o Senhor quebre as correntes e cadeias que nos tem paralisado e prendido, Senhor, e impedido que nós possamos romper na nossa vida espiritual e em todas as outras áreas da nossa vida. Pai, eu peço que o Senhor manda o Teu Espírito Santo. O Senhor sabe de quais respostas cada filho cada filha tem pedido ao Senhor. O Senhor sabe de tudo que o nosso coração anseia e de tudo que nós realmente precisamos. Eu te peço, manda o Teu Espírito Santo. Vem com o Teu poder, com a Tua glória, Senhor. Abrir os caminhos, as portas que estão fechadas há muito tempo. Afasta das nossas vidas e nossas famílias todo o mal. Eu peço que o Senhor manda o Teu Espírito Santo como um sopro novo de vida nesse dia, nessa quinta-feira, nos reerguendo, nos fortalecendo, Pai, nos fortalecendo na Tua presença, na nossa identidade, em quem somos no Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração, nos responda e nos dê direcionamento, para que possamos viver debaixo da Tua palavra, da Tua direção e da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. A palavra que Deus me deu nessa noite para falar para vocês hoje, uma palavra muito forte, muito linda, tá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, desculpa. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou ler de novo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus por isso. Então, Deus me deu um direcionamento muito claro para falar com vocês dessa palavra hoje, mas muito claro mesmo. Eu costumo sempre lembrar para vocês, sempre falar, para quem já me ouviu falando, para quem vai ouvir pela primeira vez, que a Bíblia não é um livro antigo que a gente lê só para contar a história de antigamente. A Bíblia é palavra viva do Senhor, promessas do Senhor para a nossa vida. Então, nada do que a gente lê ontem é a mesma coisa que a gente lê hoje. A gente pode ler a mesma passagem, mas Deus vai falar coisas diferentes com a gente cada vez que a gente lê essa mesma passagem. E tudo que tem escrito aqui são realmente as promessas que Deus liberou sobre a nossa vida. E nós temos que tomar posse dessas promessas e viver como quem tem promessa e palavra de Deus. Então, nesse versículo aqui, que está em 1 Pedro, diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Por quanto tempo nós não temos vivido como povo exclusivo de Deus, trazendo aqui para nossa realidade, como mulheres exclusivas de Deus. Quanto nossa identidade tem sido deturpada pelos acontecimentos, pela vida que a gente tem vivido e tem roubado a nossa identidade em Cristo Jesus. O quanto nós não temos vivido como essa geração eleita que Pedro falou que somos. Quanto? Deus nos criou para ser imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança. Sermos santos, buscarmos a santidade e viver de acordo com
a palavra dele, de acordo com os mandamentos dele. Então ele nos fez de forma pura, de forma santa, de forma maravilhosa, com uma identidade original nele. Mas imagina que ao longo da vida vão acontecendo vários problemas, rejeição, crítica, abandono, tanta coisa que deturpa a nossa identidade e nos afasta de quem nós somos em Cristo Jesus. Então, nós passamos a viver como outras pessoas, passamos a colocar os nossos valores em coisas, em valores materiais e não em quem somos. E nós esquecemos quem somos ao longo da vida. E a gente vai se perdendo, mas com essa palavra que Jesus me deu nessa noite, ele está nos convidando a voltar à nossa identidade original em Cristo. Que é o quê? Às vezes a pessoa te pergunta, Bianca, o que você é? Ah, eu sou médica. Não, médica é o que eu faço. Quem eu sou? Qual que é a minha identidade em Cristo? Eu sou amada, eu sou pertencente, eu sou grata, eu sou feliz, eu sou abundante, eu sou abençoada, eu sou iluminada, eu sou filha amada de Deus vivo, eu sou serva fiel de Deus. Então, quem nós somos em Cristo não está relacionado com o que fazemos ou com o que temos. Hoje nós colocamos nossos valores, nossa esperança e nossa alegria nas coisas materiais, nos nossos títulos, na nossa conta bancária, na nossa profissão, na nossa posição, e nós esquecemos que o que realmente importa é quem nós somos em Deus. Então, quem você tem sido? Será que você tem lembrado da sua identidade, do que você nasceu para ser? Ou você tem se apoiado e se ocupado somente com os valores mundanos? Porque, veja, não é que a gente deve não importar com a nossa profissão, com a nossa vida, não. Porque na Bíblia mesmo diz, mas tudo que façais com excelência, dá o seu melhor. Então, não é que a gente não deve se preocupar com a nossa profissão, com a nossa posição, com o nosso trabalho, com a nossa casa, não é isso. Mas isso não é a nossa identidade. Isso não é quem Cristo nos fez para ser. Isso é o que a gente faz. A nossa identidade é quem nós somos em Cristo. Então, eu tô te convidando hoje para te lembrar quem você é em Cristo. Por isso que eu fiz aquela ferramenta que vocês escreve 20 características suas. Eu sou grata, eu sou feliz, eu sou filha de Deus. Então, tem que ler isso todo dia até você lembrar da sua identidade em Cristo e não ficar apegada com os seus valores mundanos. Hoje a gente vê muitas mulheres se perdendo e até nós mesmos às vezes nos perdemos porque nós colocamos nossa esperança no mundo, nas nossas amizades, nas nossas competições, no trabalho, dentro de casa, mulher que compete com o marido. Então, isso tem nos afastado do plano original de Deus para nossa vida. Isso tem nos afastado da nossa identidade original de Deus para nossa vida. Então hoje Jesus está te convidando de uma forma muito íntima, muito clara, muito profunda a você voltar à sua identidade. Eu disse que eu não queria que nós, não só vocês, nós mulheres, não saíssemos desse desafio da mesma forma que nós entramos. Então ele está começando a mexer na nossa identidade, lá no fundo, no nosso profundo da nossa alma, para que a gente não viva no automático, não viva esquecendo quem a gente é e tentando provar o nosso valor a partir do que a gente faz, porque a gente vai se frustrar com isso. Não é forte o suficiente para a gente se apegar a isso. A vida passa, a gente envelhece, a força acaba, de um dia para o outro, Deus me livre, mas a gente pode estar numa cama de um hospital e aí tudo isso que você construiu, tudo isso que você fala que é, não é mais. Tudo isso que você faz não é mais, por um segundo passa a não ser mais. Então, onde tem estado a sua preocupação, os seus olhos, o seu coração? Você tem lembrado quem você é em Cristo? Você tem vivido como filha de Deus, como criatura, como filha de Deus, filha amada de Deus, ou como criatura, só por uma pessoa que foi criada por Deus e é só isso?
Deus te chama para ser muito mais do que uma criatura dele. Ele te chama para te dar o título de filha. Mas para você receber o título de filha, você precisa viver segundo a vontade dele. Então ele quer te lembrar hoje que você, mulher, é mulher eleita. Você não tá aqui à toa escutando essa palavra, você não tá aqui à toa tendo essas ministrações de Jesus para sua vida. Você é mulher eleita, nação eleita, santa. Então que a gente possa lembrar da nossa identidade em Cristo hoje. E ele ainda também diz: povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Muitas vezes a gente fica preocupada, qual que é o nosso propósito? Eu quero fazer o meu propósito em Deus. Muitas vezes a gente se preocupa com isso. Mas o nosso propósito principal e original é pregar o evangelho. E não só com microfone, com plateia, é pregar o evangelho com a nossa forma de viver. Às vezes pregar o evangelho sem precisar abrir a nossa boca. É desafiador demais, mas no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, as pessoas precisam saber que a gente anda com Jesus. As pessoas precisam saber que a gente tem temor a Deus. Então, nossas atitudes precisam lembrar Deus. Precisa lembrar como Jesus viveu na sua forma humana aqui. Tendo mansidão, domínio próprio, verdade, não negociar com a mentira. Entende? Não humilhar, não fazer diferença das pessoas, honrar, respeitar, amar o próximo, orar para aqueles que nos perseguem, não julgar, entende? Então, assim, não é fácil, é desafiador, mas é esse o convite de Jesus para nós nessa manhã, para que nós possamos viver da forma como Ele nos criou para ser e não como pessoas que se apoiam no que fazemos. Então, nosso propósito original é esse, é pregar o evangelho com a nossa vida, com a nossa forma de vida. Pregar o evangelho com as nossas palavras, dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Viver a verdade de Deus e falar a verdade de Deus. Esse é o nosso propósito. Essa é o nosso... É quem Deus nos fez para ser. Nessa manhã eu te convido a lembrar da sua identidade em Cristo, parar de se perder pelas coisas do mundo, pelas expectativas do mundo, porque não importa a opinião dos outros sobre você, importa o que Deus pensa de você. Quando você fecha o olho, fecha a porta do seu quarto, como será que Deus te enxerga? Como que você, mulher, tem sido na sua vida com Deus, no secreto com Deus? Então isso é o que realmente importa. Então hoje eu quero te convidar a lembrar disso e realmente começar a direcionar os seus olhos e o seu coração para isso, para o que realmente importa. Amém? Vou fazer uma oração para a gente encerrar. Pai, muito obrigada pela sua palavra, porque é viva, porque é promessa, porque é forte, porque é uma palavra que o Senhor nos deu para nos movermos e vivermos debaixo do teu temor e da tua palavra. Eu peço, Senhor, que não seja somente um devocional, não seja somente uma leitura de um versículo, mas que possa realmente causar transformação na nossa vida, Pai. Que ao final desses 30 dias nós não sejamos as mesmas mulheres, Pai, que nós entramos nesse desafio. Que nós possamos ser restauradas, transformadas, para transformar outras pessoas ao nosso redor. Pai, que nós não possamos colocar as nossas expectativas no mundo, no que nós iremos conquistar, mas sim no Senhor, Pai. Eu te peço que o Senhor venha com teu Espírito Santo, nos direciona, nos dá clareza, Pai. Ilumina tudo aquilo que é trevas na nossa vida, no nosso coração. Mostra o que a gente precisa mudar, Pai, para que nós possamos viver realmente como o Senhor nos fez para ser, na nossa identidade original, que nós possamos te agradar a cada minuto do nosso dia, que nós possamos viver buscando a santidade, Senhor, viver a cada dia buscando ser mais parecidos com quem o Senhor nos fez para ser. Nos fortalece, Pai, nessa manhã. Nos guia, nos direciona, volta o nosso
olhar o nosso coração para a Tua verdade, Senhor, e que nós não possamos mais ser dispersos pelas coisas do mundo. Eu te oro, te agradeço, consagro esse dia ao Senhor, nosso trabalho, a nossa vida, a nossa família, nossos relacionamentos, Pai, que o Senhor possa pôr a mão em tudo e que nós não possamos nos mover sem o Teu agir, sem a Tua permissão, sem o Teu direcionamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia extraordinário na presença do Senhor.